do meu laptop. Que bom. Então, vou dar início, então, à aula de hoje, tá? Essa vai ser uma aula sobre introdução à teoria da camada limite, tá? É uma mera introdução, a gente pode se estender por várias aulas tratando da camada limite, né? Então, não passa de uma mera introdução aos conceitos, né, por trás da camada limite, e também vamos chegar a uma ferramenta, pelo menos vou desenvolver uma ferramenta para cálculo, tá, de tensão cisalhante e de espessura de camada limite, uma solução integral, simplificada, mas que vale como introdução, tá? Camada limite é um assunto clássico na mecânica dos fluidos, muito útil para se estudar, é um dos modos de transferência de calor, ou seja, vocês vão ver ainda no curso de transferência de calor, a modelagem da convecção de calor, né? E a convecção de calor, para você resolver problemas de convecção de calor, você precisa dos conceitos da camada limite, tá? Você precisa das ferramentas para a solução de problemas de camada limite, para você desenvolver e avançar no estudo da convecção de calor, tá bom? Então, assim, é apenas uma motivação, tá? Mas camada limite, ela é útil para uma série de outras aplicações, não somente para transferência de calor, tá? Mas fica aí, como lembrete, né, essa questão da disciplina que vocês ainda vão ver no curso de Engenharia Mecânica, né, aqui na ESC-USP, que é a transferência de calor, que vai fazer uso dos conceitos que eu vou discutir aqui hoje, tá? Combinado, gente? Então, vamos lá. O que seria camada limite, né? E o que seria essa teoria, né? Que nos permite calcular uma série de grandezas importantes, né? Relacionada ao escoamento, né? Sobre corpos carenados, né? A alta velocidade, né? Camada limite é importante, por exemplo, para o cálculo, né? A teoria da camada limite é importante, por exemplo, para o cálculo do coeficiente de arrasto, tá? Sobre carenagens, né? Se vocês se lembram das aulas passadas, nós vimos, né, que os escoamentos sobre corpos rombudos, no escoamento sobre corpos rombudos, o coeficiente de arrasto, né, o coeficiente de forma, o fator de arrasto que a gente tem, né, o arrasto que a gente verifica, é um arrasto basicamente baseado em pressão, né, em diferença de pressão que eu tenho entre a parte anterior e a parte posterior desse corpo imerso no escoamento, né. Tem relação com a formação da bolha, né, de separação, tem relação com o descolamento de camada limite, né. Eu citei esse termo, descolamento de camada limite, né, até para chamar a atenção de vocês, né. Pô, que camada limite é essa que está descolando, né? Que produz essa bolha de separação, que produz esse arrasto, né? Que está relacionado àquele coeficiente de arrasto, aquele coeficiente de penetração aerodinâmico, alguns autores chamam, né? Que está relacionado com o consumo de combustível do carro, que está relacionado com a autonomia e com o consumo de combustível de uma aeronave, né? Bom, na aula seguinte eu falei sobre escoamentos, sobre corpos imersos carenados, né? E aí eu destaquei exatamente que a diferença que existe entre o arrasto de forma num corpo carenado e o arrasto de forma num corpo rombudo é que no corpo carenado eu não tenho essa bolha de separação, eu não tenho descolamento de camada limite, entendeu? Porém, eu tenho arrasto, né? Se eu não tenho mais essa diferença de pressão entre a parte anterior e posterior do corpo imerso no escoamento, então o arrasto vem de onde? Qual a origem do arrasto, né? Aí eu já adiantei naquela aula que o arrasto ele ficaria confinado a essa região, né, delimitado a essa região, né, muito próxima ao corpo imerso, carenado, região essa que a gente chama de camada limite. Entendeu? Então, fora da camada limite, um escoamento ele poderia ser modelado como um escoamento de Euler, um escoamento de um fluido invíscido, entendeu? Sem viscosidade. Porém, dentro da camada limite aí não. Aí eu tenho que usar a equação de Navier-Stokes. Aí eu tenho que levar em conta os termos viscosos, né, relacionados ao escoamento. Tá? Certo? Geometricamente, a camada limite ela pode ser modelada da seguinte forma. Ora, imagine que eu tenho uma placa plana,
aqui embaixo, tá vendo, em cinza, imersa no escoamento. Eu tenho aqui um escoamento de corrente livre a montante que se aproxima dessa placa, né, então eu teria aqui a placa, né, eu tenho um escoamento se aproximando, corrente livre a montante, né, eu tenho o bordo de ataque dessa placa, né, que é onde o escoamento começa a se desenvolver sobre ela. Então, notem, o escoamento uniforme, né, perfil de velocidades retangular, chega até a placa, né, uniforme, entenderam? Só que aí ele começa a se desenvolver, esse escoamento, sobre essa placa, e aí o que acontece? Efeito viscoso, condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos sobre a placa. Velocidade do escoamento sobre a placa zero, velocidade zero, por causa da condição de contorno de não deslizamento. E aí, o que acontece? Esse escoamento começa a se desenvolver sobre essa placa. Só que é o seguinte, né? Essa informação de velocidade zero na parede da placa começa a se difundir, olha, na direção normal à placa. Essa informação vai sendo propagada por difusão de quantidade de movimento na direção normal à placa, a partir da superfície da placa, entendeu? Normal a ela para fora. Então, o que acontece? Olha aqui essa linha está mostrando que exatamente isso. Na direção X, você percebe a difusão de quantidade de movimento que ocorre na direção Y, entendeu? Em função de X, ou seja, traduzindo, essa fronteira aqui, que é a fronteira da camada limite, ela vai ficando cada vez distante da placa. Em outras palavras, a camada limite ela vai ficando cada vez mais espessa, ela vai se espessando, entendeu? Ao longo do desenvolvimento do escoamento em X. Entendeu? X sendo aqui a direção preferencial do escoamento. Entenderam? Então a gente percebe o quê? Que esse perfil parabólico de velocidades, olha, com velocidade zero na parede, né? E velocidade máxima. Essa velocidade máxima é relativa ao escoamento invícido, né? O escoamento na fronteira da camada limite, que é o escoamento de Euler, né? Então, da velocidade mínima zero até a velocidade máxima na fronteira, notem que esse perfil, ele vai se desenvolvendo ao longo da placa, e notem que ele vai ficando cada vez maior, entendeu? A camada limite vai ficando cada vez mais espessa. Tá certo? Uma outra coisa, se o escoamento ele é uniforme, fora da camada limite, notem que se a gente pegar aqui e calcular a derivada da velocidade na direção X na direção Y, ou seja, o du dy, a gente percebe que fora da camada limite, esse gradiente de velocidade é igual a zero. Ou seja, a tensão cisalente é igual a zero. Porém, em outras palavras, não existe viscosidade associada. Entendeu? É um escoamento invisível. Porém, dentro da camada limite, notem que já percebemos um gradiente de velocidades du dy diferente de zero. Entendeu? E vai ficando cada vez mais intenso. Essa derivada vai ficando cada vez maior, sendo que ela é máxima na parede. Que é exatamente no ponto onde a tensão cisalhante é máxima. Entenderam? Então, perto da parede eu tenho gradiente de velocidade grande, tensão cisalhante grande, arrasto grande, entendeu? Perto da fronteira da camada limite eu tenho gradiente de velocidade pequeno, tensão cisalhante pequena. Na fronteira, tensão cisalhante zero. Por que eu estou relacionando o gradiente de velocidades com a tensão cisalhante? Ora, isso a gente viu na primeira semana de aula. Né? A gente viu na primeira semana de aula. Na primeira semana de aula, o que a gente viu? Ora, a gente viu que Isaac Newton, né, ele chegou numa relação entre a tensão cisalhante aplicada no fluido, né, com esse gradiente de velocidades du dy, ou seja, a deformação que o fluido sofre em decorrência da aplicação de uma tensão cisalhante vai ser proporcional ao gradiente de velocidades du dy, certo? Correto, gente? A gente tem aqui embaixo a placa, imersa no escoamento, entendeu? Se essa aqui é a direção X, a direção Y, entendeu? Se eu tenho um perfil de velocidades que se desenvolve, né? Um perfil de velocidades que se desenvolve dessa forma, parabolicamente, entendeu? Na direção Y, né? Eu tenho aqui uma velocidade U, que é a velocidade da direção em função da coordenada Y, entendeu? O que a gente percebe, né? A gente percebe que a tensão cisalhante, né, ela vai ser função dessa derivada du dy, só que a constante de proporcionalidade, né, isso por Isaac Newton, é o que a gente chama de viscosidade dinâmica. Lembram disso? Isso a gente viu lá no começo do curso. Né? Em outras palavras, né, se eu pegar na parede, né, eu tenho a tensão cisalhante máxima, né? Por quê? Porque a derivada aqui na parede ela é máxima.
Tá? A derivada na parede ela é máxima. Entenderam? Tá? E, consequentemente, a tensão cisalente é máxima. Em outras palavras, quando o Y é igual a zero, entendeu? A gente normalmente denota isso aqui por tal zero, é a tensão cisalente na parede, que, por conseguinte, é a tensão cisalente máxima para esse campo de velocidades dado. Entenderam? Então, tenham essa lei da viscosidade de Newton em mente, tá? A gente interpretar um pouco melhor, né, o conceito que está por trás da camada limite. Tá bom? Então, retornando aqui ao nosso slide, né? Por isso que aqui você está percebendo que você tem um DU-DY grande perto da parede e um DU-DY pequeno perto da fronteira da camada limite. Tá? Então, em escoamentos externos, com altos números de Reynolds, em torno de um corpo encarenado, o que a gente observa? A gente observa que esses efeitos viscosos estão principalmente confinados a uma camada muito delgada. Essa camada é a camada limite, é isso que a gente chama de camada limite. E aqui a gente observa uma série de informações. Por exemplo, a gente percebe aqui, ó, que ela é bastante, primeiro, ela é bastante fina, né, vocês podem ver que ela é bastante fina, ela está denotada aqui por essa linha tracejada, tá? Direção X é a direção preferencial do escoamento, direção Y é a direção normal à placa imersa, tá? A gente percebe aqui, por essa linha azul, a gente percebe aqui a previsão do escoamento potencial, do escoamento em více, do escoamento de Euler, tá? Aquele escoamento que não tem viscosidade. Notem que, inclusive, você tem velocidade diferente de zero na parede, ó, tá vendo? O que é uma aberração física, né? A gente sabe que na parede, a velocidade é zero, pela condição de contorno de não deslizamento. Tanto é que isso é verdade, a gente percebe que dentro da camada limite, olha, dentro da camada limite, o que a gente observa? Ó? A gente observa, ó, o perfil de velocidade vai a zero, tá vendo? Ele começa aqui na fronteira da camada limite, que tudo bem, aí tem uma coincidência, né, do escoamento real com o escoamento potencial de Euler, só que, olha, aqui dentro ela vai a zero na parede, tá vendo? Ela vai a zero na parede, pela condição de contorno de não deslizamento. Aqui fora, você pode usar a equação de Euler. Se você pegar uma linha de corrente, é a equação de Bernoulli, certo? Aqui fora. Aqui dentro, aí já não dá. Aqui dentro da camada limite, aí aqui tem que ser a equação de Navier-Stokes. Tem que ser a equação geral da mecânica dos fluidos, porque o escoamento ali dentro, ele é rotacional, consequentemente viscoso. Estão entendendo? Muito bem. Para calcular o arrasto, porque, afinal de contas, eu falei para vocês que o arrasto de forma desse tipo, né, é o arrasto que a gente chama de arrasto por atrito, tá? O mais correto seria falar arrasto cisalhante, mas se usa muito o termo arrasto por atrito, para diferenciar do arrasto de pressão, do corpo rombudo, aquele que está relacionado com a bolha de separação. Nesse caso, não tem bolha de separação, entende? Que é um escoamento sobre um corpo carenado. Então, o que acontece? Esse arrasto de atrito, entendeu? Ele está relacionado a esse perfil de velocidades que se forma, parabólico, né, que se forma dentro da camada limite, entendeu? Como é que a gente resolve, então, o campo de velocidades para obter esse perfil de velocidades, tá? Para obter, em outras palavras, ó, para obter exatamente esse, de posse do perfil de velocidades, né, para obter essa derivada de u/dy quando y é igual a zero, para obter a tensão cisalhante que está agindo sobre a superfície do corpo carenado, né? Então, observe, se você resolve a equação de Navier-Stokes dentro da camada limite, você resolve o perfil de velocidades. Você tem o du/dy, tá vendo? Você obtém o du/dy. Se você tem o du/dy, aqui, ó, se você tem o du/dy, consequentemente, você tem a tensão cisalhante na superfície do corpo carenado, entendeu? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Ora, não tem problema, já falei, a gente usa a equação de Navier-Stokes dentro da camada limite. Mas quais são as condições de contorno? Você tem que analisar condições de contorno agora. Se for na direção y, já posso adiantar algumas para vocês. Por exemplo, quando y é igual a zero, quanto que vale a velocidade? Quando y é igual a zero, ó, quando y é igual a zero, eu estou na parede, entendeu? Quanto que é a velocidade? É zero. A velocidade U é zero, porque é condição de contorno de não deslizamento. E quando o y for igual à espessura da camada limite? Quando o y for igual à espessura da camada limite? Mas quando o y for igual à espessura da camada limite, entendeu? Eu me estou me referindo a essa fronteira aqui, ó. Me referindo a essa fronteira, tá? É justamente a fronteira da camada limite. Aí o que acontece? A condição de contorno de velocidade é dada pela solução
escoamento potencial, pela solução do escoamento invícido. Entenderam? Mais alguns conceitos. Borda da camada limite, né? Esse delta de X, é interessante vocês perceberem que essa borda da camada limite, ela vai se espessando, tá? Ela vai ficando cada vez mais espessa na medida que o X vai aumentando, tá? É uma coisa importante que vocês precisam perceber. Nesse desenho isso está um pouco discreto, mas eu acho que dá para perceber que ela está ficando mais espessa, tá? Isso aqui não é coincidência não, tá? Aqui no desenho. Outra coisa, a gente considera que esse delta de X, ele é definido arbitrariamente como sendo o conjunto de pontos nos quais a velocidade é igual a 99% da velocidade da corrente livre, que é a condição de contorno que eu citei agora há pouco, de velocidade na fronteira da camada limite. Tá? Outra coisa, como é que você obtém a pressão que age, né, na camada limite? Ora, você simplesmente resolve o escoamento invícido, entendeu? Obtém o campo de velocidades fora da camada limite, né? A partir do campo de velocidades fora da camada limite, você obtém o campo de pressões, e esse campo de pressões você resolve até a fronteira da camada limite. Como a camada limite é muito fina, você extrapola, então, o resultado para o campo de pressões até a superfície do corpo imerso. Entendeu? Quando você faz isso, é uma extrapolação, mas você está obtendo, em outras palavras, a força normal que age sobre a superfície da camada limite. Tá? Lembrando que essa força, muitas vezes, na prática, está associada à força de sustentação, tá? Uma outra força, a força de sustentação. E numa asa é a força responsável, literalmente, por tirar o avião do solo, tá? Tá bom? No carro de Fórmula 1, é a força que é responsável por aumentar, né, aquela sustentação negativa, né, que aumenta, na prática, como se aumentasse o peso do carro para que ele não saia pela tangente numa curva ou saia literalmente voando devido às velocidades absurdas, né, que um carro de Fórmula 1 atinge. Tá bom? Que são muito mais do que essa velocidade é muito superior à velocidade necessária para o carro de Fórmula 1 decolar, digamos assim, entendeu? Então, por isso que existe, o carro de Fórmula 1 tem aqueles aerofólios, né, que seriam asas invertidas para justamente você ter sustentação negativa, o que aumenta a estabilidade do carro de Fórmula 1, né? Mas não é dessa força que eu estou tratando aqui hoje. Não é da força de sustentação. Estou tratando da força de arrasto, né? A força de arrasto, do arrasto por atrito que ocorre em decorrência do escoamento viscoso que ocorre dentro da camada limite. Tá? Como é que se desenvolve uma camada limite sobre uma placa imersa? Né? Primeiro vamos supor uma placa plana, tá? Esquece aquela história da asa, né? Porque a asa ela tem uma curvatura especialmente projetada para aumentar a sustentação e diminuir o arrasto, né? Mas vamos considerar que a placa é plana, como se fosse esse celular, seria uma placa plana, né? Então a camada limite começa com um escoamento laminar de espessura 0 na borda frontal, ou seja, na borda de ataque, né? Começa extremamente fina, né? Ou seja, tende a 0, né, no bordo de ataque, e ela começa como uma camada limite laminar. Uma coisa curiosa é a definição do número de Reynolds da camada limite, que é uma definição completamente diferente daquele número de Reynolds que vocês conhecem do escoamento em tubulação. Tá? Completamente diferente. A definição do número de Reynolds crítico, né, para transição de camada limite laminar para turbulenta, ela é igual a velocidade da corrente livre montante, que é essa velocidade aqui do perfil uniforme de velocidades que se aproxima da camada limite, tá? Vezes, olha só, vezes o quê, ó? Vezes esse x aqui, ó, esse x que é a distância percorrida por uma partícula de fluido a partir do bordo de ataque. Seria essa coordenada aqui, x aqui, ó, x de t, tá vendo? Que é a distância a partir do bordo de ataque, a partir da qual o escoamento de camada limite laminar começa a transicionar para a camada limite turbulenta. Você se lembra daquele exemplo que eu dei da bolinha de golfe? Onde eu mostrava que aqueles sulcos que a bolinha de golfe possui estão ali justamente para injetar perturbações na camada limite laminar, que se desenvolve sobre a superfície da bola de golfe, para que ocorra precocemente a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta. Vocês se lembram disso? Exatamente. Então, esse x de t, que está no número de Reynolds da camada limite, é a distância
a partir do bordo de ataque, a partir da qual começa a transição da camada limite laminar para turbulenta. Tá? Para uma placa lisa, o Reynolds crítico é da ordem de 300 mil, e para placa rugosa, 300 mil, e para placa lisa é da ordem de 500 mil. Tá? Para vocês terem uma ideia. Notem que é um número muito maior do que aquele Reynolds igual a 2.000 de tubulação, né? Não, aqui é da ordem de 300 mil para cima, que ocorre a transição da camada limite laminar para turbulenta. Tá? Essa questão da camada limite laminar, eu não lembro se eu já mostrei esse vídeo para vocês, talvez já tenha mostrado, mas eu mostro novamente. Tá? Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas camadas, desenvolvimento de camada limite. Né? A gente vai observar aí para 3 situações diferentes. Né? Primeiro, uma camada limite que vai estar se formando num fluido bastante viscoso, né? Uma camada limite que se forma com um fluido bastante viscoso, com uma velocidade bastante baixa, né? Sobre um aerofólio. Então a gente percebe, primeiro aqui em cima, o escoamento potencial invíscido, de repente, quando começa a tendência, né, da velocidade ir a zero na parede, a gente percebe a camada limite. Então a camada limite é essa região, por exemplo, aqui, né? Você percebe também outra coisa, que ela vai ficando mais espessa, ó. No início, aqui perto, digamos, o escoamento começa aqui em ponto de estagnação, a gente percebe, olha, ela tem essa espessura aqui no começo, depois mais lá para o final ela tem uma espessura muito maior, tá vendo? Perceba aquilo que eu falei, que o delta de x, que é a espessura de camada limite delta de x, vai, né, aumentando com x. Primeira coisa. Tá? Isso é para um fluido viscoso a baixa velocidade, ou seja, um escoamento dominado pela viscosidade, com certeza. Agora, o que acontece? Aumenta a velocidade do escoamento. A gente vai ver que a camada limite, ó, eu acho que agora, lembrando que esse experimento é aquele vocês se lembram, né? É aquele experimento da eletrólise, né? São bolhas de hidrogênio formadas a partir de um fio elétrico, onde eu tenho abertura e fechamento do circuito, tem formação de bolinhas de hidrogênio que vão sendo carreadas pelo escoamento. Um escoamento mais veloz, ó. O que a gente percebe? Primeira coisa, camada limite é mais fina, tá vendo? Então, a camada limite, a espessura dela, depende do número de Reynolds. Não depende só da distância a partir da parede, também depende do número de Reynolds. Depende dessa relação de forças entre inércia e viscosidade, entre forças inerciais e forças viscosas. Então, já percebemos 2 coisas. Primeiro, a camada limite, ela vai ficando mais espessa na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo ao longo da superfície, primeira coisa. Sem dúvida, ó, aqui ela é bem mais fina do que aqui atrás. Aqui na entrada é muito mais fina que lá atrás. Mas não é só isso. Quando eu comparei as 2 filmagens, eu percebi que, como nesse escoamento o número de Reynolds ele é mais alto, eu também percebo que a camada limite é mais fina. Então a espessura da camada limite depende da distância a partir do bordo de ataque, mas também depende do número de Reynolds do escoamento. Ó, tá vendo? Agora, na última filmagem, eu aumento o Reynolds ainda mais. Como? Além da velocidade ser alta, eu troco o fluido. Aí o fluido é uma mistura de glicerina em água. Uma solução de glicerina em água. Na última filmagem, é só água. Então é um fluido menos viscoso. Então o Reynolds é ainda maior. Então dê uma olhada. Então nesse último caso, olha só. A espessura da camada limite é ainda menor. Entendeu? Por quê? Porque o Reynolds é muito maior. Tá? Aqui no desenho vocês veem basicamente a fronteira da camada limite. Né? Notem que ela vai ficando mais espessa na medida que o escoamento vai se desenvolvendo. E também, dependendo do número de Reynolds, ela pode ser mais ou menos espessa para um X dado, para uma posição dada. Entendeu? Ou seja, para um X fixo, se o Reynolds for mais alto, entendeu? A espessura vai ser menor para aquela posição dada. Bom, no seu campo euleriano. Aqui a tensão que se desenvolve na parede, como eu já disse, que vai depender do desenvolvimento do perfil de velocidades ao longo da direção X, Y, entendeu? Lembrando que isso também varia com X, né? E a fronteira da camada limite é considerada como 99% da velocidade dada pelo escoamento invíscido na fronteira. Tá? E o número de Reynolds, como eu já disse, depende da distância a partir do bordo de ataque, mas também depende da velocidade da corrente livre a montante e da viscosidade do fluido. Tá? Esse experimento é um experimento que ocorre sobre uma placa plana, imersa no escoamento, nesse caso um tanque de grandes proporções, é um túnel de água. Esse 10 aqui pode ser uma medida da distância a partir do bordo de ataque, por exemplo, não tem unidades, tá? 10 distâncias a partir da entrada aqui, do escoamento. A técnica utilizada para visualização é, de novo, a técnica da eletrólise, são bolhas de hidrogênio, tá? Então a gente percebe no início do escoamento uma camada limite bastante fina, bastante delgada, tá vendo? Quase que ali
Encostando na parede imersa, a gente tem ali a camada limite, né? Fora dela, o escoamento é um escoamento invícido. Olha, aqui um pouco mais longe, já está um pouquinho mais espessa, né? Olha, uma distância de 100 distâncias, olha, ela já está mais ou menos, se a gente observar aqui, ela já está mais ou menos por aqui, ó. Tá vendo a espessura, ó? Realmente está bem mais espesso, né? E olha que interessante, é uma camada limite laminar. Estão vendo o perfil parabólico de velocidades bonitinho? É laminar. Ó. É uma camada limite laminar. Agora uma distância de, ora, 1000 distâncias da parede, ó. O que a gente observa? Veja bem, ela é mais espessa ainda, entendeu? Ela é mais espessa ainda, continua laminar. Tá? Continua sendo uma camada limite laminar. Tá? Olha, o que nós vamos desenvolver hoje? Nós vamos desenvolver duas coisas na aula de hoje, tá? Juntos. Nós vamos desenvolver a expressão para a espessura da camada limite, que é esse delta. Tá? Notem que o delta, como eu já disse lá atrás, é a função, a espessura da camada limite é a função dessa posição x, né, que começa a ser contada a partir do bordo de ataque, né, ou seja, a espessura da camada limite, ela é diretamente proporcional à distância a partir do bordo de ataque, ou seja, quanto mais distante tiver a camada limite, o ponto de observação do início da placa, mais espessa a camada limite vai ser. Só que é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de Reynolds. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, quanto maior o número de Reynolds, para uma posição x fixa, mais delgada vai ser a camada limite. Vocês viram lá na filmagem isso que eu acabei de colocar. Isso nós vamos deduzir hoje uma solução aproximada. A solução exata, essa constante aqui é 5, tá? Isso aqui é a solução exata de Blasius. Bom, depois eu falo mais um pouquinho sobre Blasius, quem foi Blasius, que resolveu pela primeira vez isso analiticamente. E aqui, na linha de baixo, a gente tem a tensão cisalente na parede, aquele tal zero, né, aquela tensão cisalente na parede, quando o y é igual a zero, e a gente percebe, né, que essa tensão cisalente também é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de Reynolds, tá? Também é inversamente proporcional, né? Ou seja, é a mesma história, né? Quando a gente tem um número de Reynolds maior, né, a gente acaba tendo para uma mesma posição fixa em x, né, a gente acaba tendo uma tensão cisalhante um pouco menor, tá? Tudo bem? Em outras palavras, né, quanto mais distante, né, da parede, do bordo de ataque da placa, quanto mais distante você tiver, lembrando que o Reynolds tem um x lá no seu numerador, né, menor vai ser essa tensão cisalhante. Né? Quanto mais distante eu tiver do bordo de ataque, tá bom? Ou seja, a tensão cisalhante ela começa extremamente intensa no começo e vai ficando menos intensa a tensão cisalhante na parede, na medida em que a camada limite vai se desenvolvendo. Tá? Essa seria uma interpretação mais adequada. Bom, agora para finalizar esse experimento, o que a gente vai ver? A gente vai ver agora a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta observada em laboratório. Como que essa transição é feita para uma posição fixa, uma posição 1000, em relação ao início da placa? Ora, aqui a gente vê o perfil de velocidades parabólico de uma camada limite laminar. O que vai ser feito? Vai ser dado um peteleco nessa placa. É como se você vai movimentar ela rapidamente para cima, entendeu? Para baixo, dando como se fosse um peteleco que você dá na placa, vai, falando grosseiramente. Esse pulso que você dá de pressão no escoamento acaba perturbando o escoamento numa região próxima à transição, próximo daquele XT, e aí essas perturbações que são injetadas na camada limite causam instabilidade do perfil de velocidades, instabilidade do escoamento, a gente chama isso de instabilidade hidrodinâmica, que vai levar ao rompimento da camada limite laminar e finalmente, na transição da camada limite laminar à camada limite turbulenta. Entendeu? Isso vocês vão observar agora experimentalmente. Ó. Tá aí a camada limite laminar, entendeu? De repente, ó, o peteleco foi dado. Ó. Notem o início da degradação do perfil de velocidades, o início das misturas das camadas, entendeu? O início da turbulência, da camada limite turbulenta. Ok, gente? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Posso continuar? Então, tá bom. Opa. Muito bem. Essa é uma representação, né? Nós temos uma fotografia aqui, um instantâneo de uma camada limite, né? Sendo aqui traçada através da técnica da fumaça, né? É simplesmente uma fotografia, né? Se a gente
basicamente delinear a fronteira da camada limite, né, instantânea, ela seria basicamente aqui na figura de cima, né, seria basicamente essa curva que eu estou tentando, né, seguir aqui usando meu cursor, né, inclusive pode ficar até melhor se eu fizer isso aqui, né, vai ficar até melhor se eu fizer isso aqui, né, tá, então vamos lá. Então essa aqui seria basicamente a fronteira instantânea da camada limite. Agora, se eu tirar um monte de fotografias, um monte de fotografias, né, e dessas fotografias eu fizer uma média de conjunto para obter a espessura da camada limite, na média eu vou obter mais ou menos isso aqui, ó, essa linha tracejada, tá? Essa é a espessura média da camada limite, esse é o delta de x, entendeu? Que varia basicamente entre 0,4 delta e 1,2 delta, tá? São basicamente os limites da espessura da camada limite. E a média é dada, né, esse delta de x é dado por essa fronteira aqui, ó, certo? Esse seria um perfil de velocidade de uma camada limite laminar, tá? Um perfil bastante afilado. E esse mais achatado aqui seria o perfil de velocidade de uma camada limite turbulenta. Claro que aqui o perfil de velocidade é obtido através de médias temporais, tá? Médias temporais para uma posição y dada da velocidade. Né? Como é que a gente obtém o perfil de velocidade turbulento? Que é muito mais espesso, tem muito mais quantidade de movimento perto da superfície do corpo imerso. Tá certo? Uma outra coisa curiosa a respeito da camada limite é essa segunda camadinha que aparece aqui embaixo, ó, bem pertinho mesmo da placa. Essa é mais fina ainda, muito mais fina que a camada limite. A gente chama essa camada de subcamada viscosa. Tá? Subcamada viscosa. Dentro da qual os vórtices turbulentos não conseguem chegar. Ou seja, os vórtices turbulentos chegam até essa fronteira aqui da subcamada viscosa. Abaixo da subcamada viscosa, o escoamento é laminar. Tá? Então, bem pertinho aqui da parede, entendeu? O escoamento, digamos, a topografia do escoamento muda radicalmente, tá? Tem uma fina camada de fluido escoando, né, no regime laminar, perto da superfície. Bom? A gente chama essa fronteira de delta mi de x, entendeu? Para diferenciar do delta de x, que é a espessura da camada limite, tá? Então, no escoamento turbulento, tem duas camadas, tá? Uma bem perto, mas muito perto da parede mesmo, que é a subcamada viscosa, e a outra camada é a própria camada limite, que é o foco da aula de hoje. Ok? Tudo bem. Finalmente, vamos enfatizar que a camada limite é muito fina, né? Uma camada limite espessa está representada aqui, né, em escala aqui embaixo. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui uma placa de 10 metros de comprimento, tá? Eu teria um x de t de 4,8 metros, ou seja, a camada limite seria laminar até 4,8 metros do bordo de ataque. Né? Aqui eu teria mais ou menos uma ideia da espessura da camada limite, né? Laminar e turbulenta. Né? Isso se eu tiver um escoamento de corrente livre montante de 1 metro por segundo, tá? De ar. Tá bom? Se por acaso o escoamento tiver uma velocidade de 100 metros por segundo, tá? Não dá para observar a camada limite nessa escala. Tá bom? De qualquer forma, os efeitos viscosos estão lá, estão confinados nessa camada limite, ainda que ela seja finíssima, tá? Isso explica, né, a extremamente alta dissipação viscosa que a gente observa, por exemplo, quando eu tenho um objeto entrando na atmosfera terrestre. Por exemplo, um artefato, por exemplo, uma peça de um foguete, né, um satélite que já perdeu sua utilidade e vai ser descartado, né? Ou mesmo um meteorito. Né? A gente percebe que é estrela cadente? É um pedaço de rocha incandescente, entendeu? Então, note que a velocidade é absurdamente alta, consequentemente, a camada limite é extremamente delgada e, consequentemente, a tensão cisalhante, aquele tal zero, é extremamente alto, entendeu? Por isso, o cisalhamento é tão forte dentro da camada limite que esses elementos que estão entrando na atmosfera terrestre, eles literalmente entram em combustão, entendeu? Por causa desse cisalhamento, né? Que ocorre dentro da camada limite. Certo? Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal, quanto à fenomenologia da camada limite? Porque se não tiver, eu vou entrar agora no desenvolvimento de algumas expressões que a gente vai usar para resolver exercícios, tá?
Lembrando que essa matéria cai na prova, tá? Na última prova. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos desenvolver agora duas expressões, aquelas que apareceram no filme. Uma expressão para a gente conseguir calcular a espessura da camada limite e uma expressão para a tensão cisalhante, tá? Na parede, né? De uma superfície imersa na camada limite. Tá certo? Então vamos lá. Vamos utilizar uma solução aproximada para isso, que é a equação integral da camada limite de von Karman, né? Von Karman foi um grande estudioso da mecânica dos fluidos, né? Hoje em dia na Bélgica existe um instituto, inclusive o Instituto von Karman, que eu já citei nesse curso, em outra aula, onde você pode fazer cursos, né? Para basicamente aprofundar seus conhecimentos na área de mecânica dos fluidos, né? Essa é uma solução aproximada, né? Ela é bastante interessante, bastante simples da gente desenvolver, mas não é a solução exata de Blasius, tá bom? É provável que vocês vejam a solução exata de Blasius no curso de transferência de calor, quando forem estudar convecção de calor, tá bom? Eu acho que não vem ao caso, nessa breve introdução, que é a aula de hoje, da gente desenvolver a solução exata de Blasius por similaridade. Eu acho que vamos usar os conceitos que a gente aprendeu nesse curso de balanço de forças, tá? De balanço de massa, de volume de controle, né? De expansão em série de Taylor na mecânica dos fluidos, para a gente desenvolver uma solução que, apesar de ser aproximada, tá? Já pode ser utilizada para resolver problemas de camada limite, tá? Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui esse diagrama, né? Um volume de controle, onde a gente tem aqui do lado esquerdo uma superfície que teria seria basicamente o seguinte: eu tenho um corpo imerso aqui, que é dado por essa barra que preta que está aqui embaixo, representa uma superfície imersa, estática, né? Uma placa imersa, por exemplo, de escoamento. Essa linha tracejada representa a fronteira da camada limite, cuja espessura é delta, entenderam? Delta que varia com x, como eu já falei, aquele delta de x, tá? Essa velocidade, né, que incide sobre essa fronteira do volume de controle, fronteira norte, digamos assim, é a velocidade da corrente livre a montante. Seria o U de x, entendeu? A velocidade da corrente livre a montante. À direita, eu tenho o quê? Eu teria uma camada limite um pouco mais espessa, que seria delta mais um diferencial aqui de delta, tá? E essa diferença entre essas duas superfícies se dá por essa distância dx, tá bom? Se eu fizer um balanço de forças, né, um balanço de forças externas agindo sobre esse volume de controle, eu percebo que eu tenho uma pressão agindo sobre... Quando eu falo força, porque eu vou pegar a pressão agindo sobre essa superfície vezes uma área. A área vai ser a espessura aqui da camada limite delta vezes 1, tá? Eu vou resolver em função de coordenada de profundidade, tá? Desse volume de controle, tá? Na direção normal à tela, entenderam? Por isso que é P vezes delta só, mas seria P vezes delta vezes 1. Bom, do outro lado eu tenho pressão mais diferencial de pressão vezes delta mais diferencial de delta. Delta, lembrando que é a espessura da camada limite. Aqui, olha, na superfície imersa eu tenho o quê? A reação da superfície ao escoamento, que é a tensão cisalhante tal zero vezes dx. Dx vezes 1, né? De novo, tá bom? E aqui em cima, né, também tem uma força de pressão agindo, né? Eu faço aqui uma média aqui da pressão, vai ser pressão mais dp sobre 2 vezes d delta, tá? Que estaria agindo nessa superfície aqui, ó. Como eu faço, como esse dx é um diferencial, isso aqui é um segmento de reta, tá bom? Isso aqui é pura geometria. Bom, aí o que acontece? Eu também posso fazer um balanço de massa, tá? A gente tem aqui, por essa superfície, a massa que entra, por essa superfície, a massa que sai, né? E aqui por cima eu tenho também uma vazão mássica que entra pelo topo, tá bom? Então eu tenho massa entrando por aqui, pela superfície delta, massa entrando pela superfície superior norte, e massa saindo pela superfície delta mais d delta, tá bom? Na saída seria basicamente a massa que entrou mais a expansão em série de Taylor da primeira ordem da vazão mássica em x. É vazão mássica, tá? M ponto. Tá bom? Basicamente, é aqui a integral de 0 a delta de ρ u dy, né, que é a massa que entrou, mais
a variação exatamente da massa que entrou em X. Bom? E também posso fazer um balanço de fluxo de quantidade de movimento. Então, eu tenho também aqui a quantidade de movimento que entra, a quantidade de movimento que sai, tá? Também tem uma fração de quantidade de movimento entrando pela superfície norte aqui do volume de controle. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton do movimento, ou seja, vamos fazer um balanço de forças, que é força igual a massa, somatório de todas as forças, né, agindo sobre o meu volume de controle, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Não é isso que é a segunda lei de Newton? Tá? Exatamente isso que nós vamos fazer. Tá? A gente soma todas essas forças, tá? Vai dar a tensão cinzelante vezes dx. Quando a gente soma tudo isso aqui, né, corta esse com esse, corta esse cara aqui com esse aqui, vai sobrar um dp, vezes, vai sobrar um p vezes delta, né? Lembrando que termos de segunda ordem, quando é diferencial vezes diferencial, a gente elimina. Tá? Quanto ao balanço de quantidade de movimento, né, a gente, mesma coisa, soma todos os termos. Tá bom? Aqui a gente vai somar esse com esse, vai cortar esse com esse aqui, vai sobrar esse termo aqui, né? Mas também temos que levar em conta essa massa que entra aqui pelo topo. Tá? E basicamente, o resultado desse balanço de massa que entra aqui, vezes a velocidade da corrente livre a montante. Entenderam? Então, a gente vai resolver isso. Essa solução está aqui. Era para estar aqui, mas não está, mas não tem problema. A gente clica aqui e ela começa agora. Então, pessoal, nós vamos fazer exatamente isso, né? Como vocês já viram, a gente vai fazer do balanço de forças, a gente obtém esse resultado, tá? Do lado esquerdo, né? E do lado direito, é um problema em regime permanente, né? A gente tem a quantidade de movimento, né? O fluxo de quantidade de movimento, né? É a conservação, é a equação integral da conservação da quantidade de movimento que a gente está aplicando aqui, tá? Então, a gente tem aqui a quantidade de movimento que sai, menos a que entra, sendo essa aqui a que entra pelo topo, né? A gente voltar aqui, ó. A gente voltar aqui, como eu disse, né? Esse termo aqui de saída menos esse, corta esse com esse aqui, sobra esse daqui, ó, tá? Sobre esse termo aqui, só que eu tenho esse para levar em conta ainda. E é negativo que está entrando, tá? Esse que eu estou levando em conta que é negativo é esse daqui, ó. Esse aqui é a vazão mássica no topo, obtida pelo balanço de massa, vezes a velocidade da corrente livre montante, que é o maiúsculo de x aqui, ó. Tá? Então, essa equação 1 é simplesmente a equação diferencial a equação integral da conservação da quantidade de movimento aplicada para aquele volume de controle diferencial. Só isso. Isso aí é matéria que caiu na segunda prova da gente. Tá? Vamos fazer o que agora? Vamos dividir por menos dx, os dois lados da igualdade, o dp dx é igual a zero, tá? E eu tenho que a velocidade u de x é a velocidade da corrente livre a montante. Quando eu faço tudo isso e rearranjo, eu obtenho essa expressão final, e me diz que a tensão cisalhante na parede, né, a tensão cisalhante do escoamento na camada limite na parede do corpo imerso, vai ser a derivada em x dessa integral, né, uma integral que é avaliada na espessura da camada limite, né, dessa diferença de velocidades aqui que eu tenho, entendeu? Essa defasagem, né, de quantidade de movimento que eu tenho na camada limite, vezes o fluxo mássico, tá? Basicamente é isso, local, né, localmente. Essa equação é uma equação importante da mecânica dos fluidos, né, é conhecida como equação integral de von Karman da camada limite, tá, para tensão cisalhante. Qual que é o problema? Ora, eu preciso encontrar expressões para essa velocidade, esse perfil de velocidades U de Y, né? Primeiro, para poder integrar em Y e também para poder derivar em X. Entendeu? Ou seja, eu preciso integrar essa expressão e derivar o resultado. Né? Primeira coisa, eu preciso conhecer o perfil de velocidades. Tá? Isso é uma coisa que o Blasius resolveu. Tá? O Blasius resolveu essa questão através de uma solução que se chama solução por similaridade de Blasius. Foi o resultado da tese de doutorado do Blasius, que foi aluno de doutorado de Prantl. Né? Hoje a gente tem na mecânica dos fluidos, na transferência de calor, um número adimensional que é o número de Prantl, né? Em homenagem a esse grande pesquisador da mecânica dos fluidos, da transferência de calor. Né? E Blasius foi seu aluno de doutorado, e como resultado do doutorado dele, ele apresentou a solução exata da camada limite, usando as equações de camada limite
de Prandtl, né, que são as equações que o orientador dele passou para ele resolver. E ele resolveu. Tá? Nós não vamos apresentar isso nesse curso, nós vamos apresentar uma solução aproximada. O que significa isso? O von Karman ele foi para o laboratório e, através de anemometria por fio quente, ele levantou um perfil de velocidades, entendeu? E ele considerou esse perfil de velocidades como adequado, ele variava pouco em X. Ele varia em X, tá? O Blasio já provou isso, mas ele variava pouco em X. Ele pegou um perfil médio e trabalhou com esse perfil de velocidades. Então, notem que eu precisei, nesse caso aqui, ou ele, no caso, precisou de resultados empíricos, de dados experimentais para o perfil de velocidades, para poder resolver a equação 2. Blasius não fez isso. Blasius ele resolveu analiticamente esse problema, sem a necessidade de dados empíricos, sem a necessidade de ir ao laboratório, entendeu? Muito elegante o que o Blasius fez, tá? Von Karman já foi mais engenheirão, eu preciso da equação, tá? Do perfil de velocidades, desse uzinho aqui, ó. Ele foi para o laboratório e resolveu. Isso é uma coisa, uma informação. A outra são as condições de contorno, que são válidas para qualquer situação, né? De camada limite, em placa plana, né? Que são as seguintes, ó. Primeira condição de contorno. Quando a velocidade, quando o y for igual a zero, a velocidade do escoamento é igual a zero. É a condição de contorno de não deslizamento, tá? Quando o y é igual à espessura da camada limite, entendeu? Ali a velocidade é a velocidade da corrente livre a montante. Ou seja, na fronteira da camada limite, a velocidade na direção de x é a própria velocidade do escoamento de corrente livre a montante. Tá certo. Fora da fronteira da camada limite, o escoamento não percebe a existência da placa. O gradiente de velocidades du de y é igual a zero quando o y é igual a delta. Ou seja, na fronteira da camada limite, o perfil ali de velocidades, ele volta a ser uniforme. Para um perfil de velocidades uniforme, não tem tensão de cisalhamento, o gradiente de velocidades é igual a zero. E, finalmente, a última condição de contorno, que quando y é igual a zero, de novo, quando eu estou na parede, a segunda derivada da velocidade em y é igual a zero. Essa daí é um pouquinho mais chata de obter, eu não vou fazer, mas eu vou deixar a dica. É só você pegar a equação de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas na direção x, aplicar as 3 outras condições de contorno que estão aí, e vocês vão ver que vai sobrar exatamente esse resultado, que a derivada segunda da velocidade em y é igual a zero. Então, a quarta sai da própria equação de Navier-Stokes. Tá? Não tem dificuldade nenhuma, é só você simplificar a equação, como eu já ensinei em aulas passadas. Bom, o que a gente faz, então? O que o von Karman ele fez? Primeiro, considerou escoamento paralelo, ou seja, as linhas de corrente estão paralelas, entendeu? À placa imersa. Consequentemente, o que ele definiu? Né? Ele definiu que, primeiro, que dentro da camada limite, a velocidade, né, v, né, a direção não, desculpa, pessoal, isso aqui é o seguinte, é a equação da quantidade de movimento na direção x na parede. Isso aqui é apenas para... Ele está justificando como que obter aquela condição de contorno, tá? Esquece isso, tá? Isso aí é o que foi utilizado para você obter que a segunda derivada da velocidade em y igual a zero. Desculpa, é só isso. Bom, agora é o seguinte, o que o von Karman fez? Agora vamos, fechando isso aí, vamos voltar. O que o von Karman fez? Ele propôs, olha, um perfil de velocidades, né? U de y que seria dado por um polinômio cúbico, né? Ele propôs que seria dessa forma. Claro que esse é um perfil adimensional, né? Só que ele tem que verificar qual o valor da constante A, B, C e D. Né? Para isso, ele usou as condições de contorno, também um exercício legal para vocês fazerem. Pega aquelas 3 condições de contorno, aquelas 4 condições de contorno que aparecem no slide anterior, e aí aplica, né, essas condições de contorno a essa equação, e vocês vão chegar, né, a essa conclusão aqui, ó. E o perfil de velocidades, equação 5, é dado por essa expressão, tá? 3 meios de y sobre delta, vezes y sobre delta, menos meio de y sobre delta elevado ao cubo, tá? Com aquelas condições de contorno e com aquele perfil cúbico proposto por o von Karman, se chega na equação 5, que é o nosso U de y, é o nosso perfil de velocidades parabólico, tá? Muito bem. E notem que funciona nas extremidades, ó, quando y é igual a zero, a velocidade é zero, tá? Quando y é igual a delta, né? Isso aqui vai dar 1, né? A velocidade vai ser igual a 1 infinito, tá? E, além dos extremos, né, ele também descreve aquele perfil
de velocidades parabólico, tá bom? Bom, agora o que a gente faz? A gente pega esse perfil de velocidades e substitui aqui na equação integral de von Karman, e o resto é integrar. Vocês sabem integrar, vocês já fizeram um curso de cálculo, né, resolvendo essa integral, a gente chega na equação 6, né, ou seja, a tensão cisalente na parede, a superfície imersa seria 0,139 vezes a densidade do fluido, vezes a velocidade da corrente livre elevada ao quadrado, só que aqui tem uma derivada, ó, da espessura da camada limite em x, tem um d delta dx aí, ó. Agora complicou, porque para eu poder derivar isso aqui, eu preciso conhecer uma função de delta com a coordenada x, certo? Então ainda está indeterminado isso. Ah, mas espera lá, vamos usar Isaac Newton de novo. A gente sabe que de Isaac Newton, a gente sabe que da lei da viscosidade de Newton, a tensão cisalhante na parede vai ser a viscosidade vezes o gradiente de velocidades quando y é igual a zero. Eu mostrei isso no começo da aula, né? Então, usando o perfil de velocidades que foi dado para aquele polinômio cúbico do von Karman, simplesmente eu derivo aquele resultado, que é esse daqui, e eu obtenho, então, né, após essa derivação, né, e olha só, eu obtenho, ó, dessa expressão aqui, ó, eu obtenho uma outra expressão, que é a expressão 7 para a tensão cisalente na parede, entendeu? A expressão 7 é literalmente a aplicação da lei da viscosidade de Newton para esse perfil de velocidade de von Karman, entendeu? Que vai me dar que a viscosidade vai ser igual, entre parênteses, ao produto da velocidade da corrente livre a montante com 2/3, né, do inverso da espessura da camada limite. Tá? Beleza, agora eu posso fazer o quê? Eu posso igualar a equação 7, ó, posso igualar a equação 7 com a equação 6, né, que são duas expressões para tensão cisalhante, independentes, né, 6 e 7. E aí eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder integrar essa expressão aqui, ó. Certo? Fazendo exatamente isso que eu acabei de dizer, eu tenho a equação 8, espera aí que o Pedro não deixou ela, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então eu tenho aqui a equação 8, né, onde eu tenho ali a possibilidade de fazer uma integração, né, na espessura da camada limite na direção x, né, e na direção x. Né? E a gente sabe que a espessura de camada limite é zero quando x é igual a zero, ou seja, lá no bordo de ataque, lá no começo, a gente já falou sobre isso, fazendo essa integração, né, de x igual a zero até um x qualquer, e de delta para x igual a zero, que é zero, até um delta qualquer, eu obtenho finalmente a solução que eu apresentei no filme para vocês, né, que é 4,65 vezes a distância a partir do bordo de ataque sobre a raiz quadrada do número de Reynolds. Tá? Ah, mas lá apareceu 5. Aí apareceu 4,65. Claro, essa solução ela é aproximada, gente. A solução exata de Blasius dá 5. Entendeu? Tem um errinho aí de 7%. Que a gente admite, né? Já que nós estamos apresentando para vocês uma solução aproximada, tá? Mas não é tão grande assim o erro, né, gente? Mas já serve como uma primeira ferramenta para vocês trabalharem. Bom, substituindo a equação 9, né, que é a equação, justamente, do perfil da espessura da camada limite, ó, na equação, ó, substituindo a equação 9, na equação 7, que é essa daqui, ó, substituindo a expressão para o perfil de espessura de camada limite, né, que é o nosso delta, aqui na expressão obtida da segunda lei da viscosidade de Newton, né, da lei da viscosidade de Newton para a tensão cisalhante, né, eu obtenho imediatamente uma expressão, ó, para a tensão cisalhante na parede. Tá? E vai me dar, vai ser 0,323 ρ vezes velocidade de corrente livre ao quadrado sobre a raiz quadrada do Reynolds. Tá? Eu posso muito bem integrar essa expressão para tensão cisalhante, que é a equação 10, na direção x, de 0 a L, L sendo o comprimento da placa, entendeu? E fazendo essa integração, eu obtenho finalmente uma expressão para força, né, de arrasto, né? Uma expressão para força de arrasto, onde entra aí a largura da placa, esse W aí, né, sendo 0,646 vezes a raiz quadrada do produto da densidade, da viscosidade, do comprimento da placa, da largura da placa ao quadrado e da velocidade da corrente livre elevada ao cubo. Tá? A solução exata de Blasius
dá um valor de 0,664. A solução aproximada de von Karman dá uma constante no valor de 0,646, tá? Tem um erro aí de 3%. E é aceitável, dependendo da aplicação, tá? Então agora vocês têm uma ferramenta aí, uma expressão, para poder calcular a força de arrasto, tá? E para poder obter, consequentemente, o coeficiente de arrasto, né, de atrito, tá? Certo? E é obtido através da solução integral da camada limite de von Karman. Certo? Exatamente. Agora vocês têm ferramentas para poder trabalhar, tá? Para a solução de problemas de camada limite. Tá? Muito bem. Para a gente fixar esse assunto, tem uma pergunta do Gabriel aqui. Exatamente, Gabriel. Essa expressão de von Karman, muito bem observado, essa expressão de von Karman, ela é exatamente a expressão para se calcular o arrasto de atrito, entendeu? O arrasto que ocorre em corpos carenados, né, devido à existência da camada limite, devido à existência desse escoamento rotacional e viscoso confinado à camada limite, entendeu? Então, note que a última expressão que aqui aparece é uma expressão para o coeficiente de fricção que está relacionada, esse é o coeficiente de arrasto, né, que está relacionado justamente ao cisalhamento, né, digamos, ao arrasto viscoso que ocorre na camada limite, entendeu? Esse CF aí é o coeficiente de arrasto para o arrasto de atrito, entendeu? Ficou claro? Nada melhor que fazer um exercício para a gente fixar o que a gente aprendeu hoje, né? A gente termina a aula de hoje com um exercício, vou fazer só um exercício, tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um escoamento laminar de ar atmosférico a 60 graus Fahrenheit e 12 pés por segundo de velocidade, tá? E é mantido em uma camada limite, existe uma camada limite sobre essa placa, que tem 20 pés de comprimento e 15 pés de largura. Então, notem que é uma placa de 20 pés por 15 pés, né? É uma placa plana, né? Eu tenho o ar atmosférico escoando sobre essa placa, obviamente se forma uma camada limite sobre essa placa. Aí vem as perguntas, ó. Por exemplo, qual é a espessura da camada limite quando X é igual a 20 pés, né? Em outras palavras, na saída da placa, né, 20 pés já é no final da placa, é o bordo de fuga da placa, né? Bordo de ataque é onde o escoamento começa, bordo de fuga é onde o escoamento termina, sobre a placa, tá? Então, a pergunta é essa, na letra A, no bordo de fuga, no final da placa, qual é a espessura da camada limite? Entendeu? Qual a espessura de delta? Né? Certo? Então, vamos resolver a letra A. É o cálculo da espessura da camada limite no bordo de fuga da placa, a 20 pés do início da placa, né? Então, o que a gente faz? A gente usa a solução aproximada de von Karman, né, que nos diz que a espessura vai ser igual a 4,65 vezes a raiz quadrada, né? Opa, foi mal que eu apertei o botão errado. Opa, ó. Nossa, quanto que eu adiantei? Agora sim, ó. Então, isso mostra pra gente, é muito simples, né? 4,65 vezes raiz quadrada do quê? Da viscosidade cinemática, isso é para ar a 60 graus Fahrenheit, tá? Pressão atmosférica. 1,4 vezes 10 a menos 4, né, isso aí está em pé quadrado por segundo, tá, essa viscosidade cinemática, vezes os 20 pés, né, que é a distância do início da placa até o fim dela, sobre a velocidade da corrente livre a montante, que é de 12 pés por segundo, que é dado no enunciado, né. Então, isso diz para a gente que na saída da placa, no bordo de fuga dela, essa placa tem uma espessura de 0,0758 pés. Entendeu? Isso vai dar o quê? Uns 25 centímetros? Vai dar isso aí? Tá certo? Um pouco menos, sei lá, tem que calcular aí, tá bom? É uma espessura de camada limite razoável, tá bom? Não, é 0,07, né? Não, desculpa, é bem menor, né? É bem menor. Isso aí é da ordem de 2 milímetros, desculpa. É uma coisinha assim, espessura. Certo? Beleza, gente?
Da ordem de 2 centímetros, 2, alguma coisa centímetros, tá? A espessura da camada limite na saída da placa. Beleza, gente? Bom, qual que é a letra B? Letra B. Agora eu quero a tensão cisalhante, né? Atuando sobre a placa, o tal zero, né? Atuando sobre a placa, também no bordo de fuga. Quando x igual a 20 pés. Ou seja, lá no bordo de fuga, no final da placa, né? É como se eu tivesse aqui 20 pés, né? Aqui é o bordo de ataque e aqui é o bordo de fuga, né? A camada de limite se desenvolve sobre essa placa, eu quero saber. Primeiro eu calculei a espessura da camada limite na saída, né, o escoamento se dá aqui, né? Na saída, agora eu quero saber qual a tensão cisalhante também na saída, tá? No bordo de fuga. Como é que eu calculo essa tensão cisalhante? Vamos ver. Agora sim, vamos para a letra B. Essa tensão cisalhante, quando x igual a 20 pés, a gente faz o quê? A gente pega da distribuição de velocidades aproximada de von Karman, tá aí o perfil de velocidades, então a gente sabe que a velocidade U é dada por essa expressão, tá? Em função da velocidade da corrente livre montante, o infinito, e também dessa relação aí de y sobre delta, né? Dada aí. A segunda lei da viscosidade de Newton, a gente sabe que a tensão cisalhante, né? Ela é igual, né, a viscosidade do fluido vezes du dy, né, esse gradiente de velocidades du dy, né, que é a velocidade na direção x em y. Bom, então o que a gente faz? A gente pega o perfil de velocidade, substitui aqui na derivada e, meu caro, deriva, vai ter que derivar isso aí, vocês sabem resolver derivada. Derivando esse polinômio, a gente chega aqui a tensão cisalhante vai ser a viscosidade vezes a velocidade da corrente livre montante, o infinito, vezes esses termos que estão aqui no parênteses. Tá? Mas a tensão cisalhante na parede é válida quando y é igual a zero. Entendeu? Então esse termo aqui já vai sumir, tá? É válido quando y é igual a zero. Então vai ficar igual a 3 meios de viscosidade vezes velocidade o infinito, vezes o inverso da espessura da camada limite. Ah, mas então não é tão simples assim. Eu tenho que saber qual é a espessura da camada limite em 20 pés da entrada, do bordo de ataque. Mas isso não foi calculado lá na letra A? Então aí tem o valor da viscosidade do ar, tá, para essas condições de pressão e temperatura dadas, né? E eu sei da letra A que a espessura da camada limite em x igual a 20 pés é 0,0758 pés. Tá? Então é só substituir na expressão lá em cima, e eu também tenho a velocidade corrente livre montante, eu tenho então, finalmente, que a tensão cisalhante lá na saída da placa vai ser igual a 2,885 vezes 10 menos 3 PSF, né? Que é libra por pé quadrado, tá? Entenderam? Então, note que para eu conseguir obter essa tensão cisalhante, né, essa tensão cisalhante lá no bordo de fuga, entendeu? Eu precisei derivar, né, primeiro derivar, né, o perfil de velocidades, né? E depois eu tive que saber também qual é a espessura da camada limite naquele ponto, em x. Eu precisei da letra A para conseguir resolver. Entenderam? Tudo bem. Qual que é a letra C agora? A força de arrasto de um lado. Ou seja, aqui está a minha placa, eu tenho um escoamento só na parte de cima dela, entendeu? Eu quero saber qual é a força de arrasto agindo sobre essa placa. Em outras palavras, né? Qual é o arrasto sobre essa placa? Qual é a força que se contrapõe o movimento da placa? Entenderam? Essa é fácil, hein? A letra C é tranquila, ó. Opa, está terminando a letra B ainda. Vamos lá para a letra C. Então, a força de arrasto em um lado da placa. Então, a gente sabe que a força de arrasto é dada por essa expressão que é deduzida a partir da equação integral de von Karman, tá? Da camada limite, né? Então, é basicamente substituir os valores, tá? Da densidade, da viscosidade, do comprimento da placa, da largura dela, né? E da velocidade da corrente livre montante, né? E eu tenho, então, que a força de arrasto é de 1,76 libra-força. Tá? Tranquilo, né? É só aplicação direta da solução para a força de arrasto dada, né, pela equação integral de von Karman. Tá? Pela solução da equação integral de von Karman. Beleza? E agora, por último, a letra D, que é o valor da velocidade na direção y. Agora é V, hein? Não é U. U é na direção x, V na direção y. Então ele quer saber essa força V na fronteira da camada limite, quando y é igual a delta,
e no meio da placa, quando x é igual a 10 pés. Então, eu estou no meio da placa agora, eu não estou mais no bordo de fuga, não, estou no meio da placa, entendeu? Na fronteira da camada limite, entendeu? E eu quero saber qual é o valor da velocidade v. Não da velocidade x, mas da velocidade v, na direção y, entendeu? A gente vai precisar da conservação da massa também para resolver essa daqui. Essa já está um pouco mais difícil. Então, vamos lá, letra D. Velocidade v quando y é igual a delta e x é igual a 10 pés. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, qual o valor da espessura da camada limite no meio da placa? Quando x é igual a 10 pés. A gente aplica a expressão deduzida, né? 4,65, raiz quadrada de x sobre u, né? Substituindo os valores da viscosidade, da velocidade, a gente chega que a espessura da camada limite no meio da placa é de 0,0416 pés. Tá? Ok. Além disso, da conservação né? Não, a gente tem mais aqui também, ó. A gente sabe também, olha, a gente sabe também que essa derivada aqui, ó, em x, é muito simples, é muito fácil de obter, é só você derivar o perfil de velocidades, né, de von Karman na direção x, tá, para achar essa derivada. Tá? Aí é pura derivada, né, vocês já sabem fazer, a gente chega que a derivada vai ser dada por essa expressão aqui, ó, du dx, tá? Mas não é du dx que ele está pedindo, ele está pedindo a velocidade v, né, no meio da placa, na fronteira da camada limite. Então, da equação da continuidade, agora entra a equação da continuidade, que é o divergente do campo de velocidades igual a zero, certo? Para um problema bidimensional, o divergente do campo de velocidades igual a zero, se traduz a essa equação muito simples, du dx mais dv dy igual a zero, é a equação diferencial da conservação da massa, para escoamento incompressível, né, bidimensional. Ou seja, né, eu teria que dv vai ser igual a menos derivada de u em x, dy. Derivada de 1 em x está aqui, ó. Tá. Integrando, então, o que nós temos? Que a velocidade, nós vamos integrar de 0 a delta, né? De 0 até a espessura de camada limite, a expressão obtida por gradiente de velocidades em y, né? Com isso a gente obtém essa expressão, né, oriunda do processo de integração, né? E nos dá a velocidade em função da espessura da camada limite. Como a gente, no começo da letra D, a gente já obteve o valor de delta, é só substituir o valor de delta na expressão para a velocidade V, e a gente obtém que no meio da placa, na fronteira da camada limite, a velocidade na direção y é de 0,0121 pés por segundo. Certo, gente? Entenderam como é que a gente usa os resultados das expressões, tanto de espessura de camada limite, quanto de tensão cisalhante, para resolver problemas de arrasto em placas submersas, em escoamentos? É assim que a gente faz, tá? Se vocês tivessem de posse da solução geral, da solução analítica de Blasius, entendeu? Esse resultado seria um pouquinho mais preciso, entendeu? Mas isso não vai dar tempo da gente desenvolver nesse curso, tá? O curso está terminando hoje, né? A matéria termina por aqui, né? Realmente, para a gente se aprofundar no estudo da camada limite, na mecânica dos fluidos, a gente precisaria talvez de um outro curso, viu? Porque é um assunto bastante abrangente, tá? Que resulta em problemas de transferência de calor, entendeu? Resulta em problemas muito mais interessantes, como, por exemplo, tensões cisalantes sobre aerofólios, né? Mas não dá tempo da gente ver isso nesse curso, né? É um curso que já avançou bastante, na minha opinião, e eu dou por encerrado por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer uma recapitulação, a gente vai fazer basicamente uma revisão, tá bom? A gente termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, senão a gente vai terminar por aqui mesmo, tá, gente? Que bom, Gabriel, que bom que você gostou. Então, pessoal, até quinta-feira, na quinta-feira a gente faz uma revisão, porque semana que vem tem prova, né, na terça-feira, como vocês já sabem, tá? Abraço a todos, bons estudos aí nessa semana, até quinta-feira.